Oi, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre o controle de micro-organismos por agentes físicos. O controle de micro-organismos se caracteriza como redução da carga microbiana ou a perda da capacidade reprodutiva e até a morte, possuindo como alvos celulares parede celular, membranas citoplasmáticas, enzimas, proteínas, DNA e o RNA. Esse controle ele é essencial na prevenção de infecções, deterioração de alimentos, contaminações de medicamentos, cosméticos, água, o meio ambiente e outros meios. A prática odontológica abrange uma variedade de procedimentos que expõem profissionais e pacientes ao contato com secreções da cavidade bucal, tornando o ambiente insalubre e aumentando a possibilidade de transmissões de micro-organismos patogênicos causadores de enfermidades. O crescimento celular ele pode ser controlado por diferentes métodos físicos, como a temperatura, radiação, filtração, desidratação ou a vibração ultrassônica. Vamos iniciar falando sobre a temperatura. O calor é o método mais eficiente para destruir micro-organismos. Nós temos duas formas de calor, o calor seco e o calor úmido. O calor úmido é utilizado o método da fervura, que destrói bactérias, fungos e alguns vírus em até 15 minutos. Não é eficaz para endósporos e a sua utilização caseira é muito eficaz em alimentos e água. A autoclave se diferencia em alguns tipos. A autoclave gravitacional, onde o ar é removido por gravidade e sai por um ralo na parte inferior da câmara à medida que o vapor é injetado. A autoclave com sistema vácuo, o ar é previamente removido por vácuo. A esterilização por autoclave é feita através da ação do calor úmido e pressão. Esse processo também elimina a vida microbiana e evita a contaminação por micro-organismos e bactérias, utilizados em meios de culturas, utensílios resistentes a altas temperaturas, gases. E temos também a pasteurização, que é o processo utilizado em alimentos para destruir micro-organismos patogênicos ali existentes. Para o calor seco, nós temos o método da flambagem. Ocorre a combustão completa dos micro-organismos em alças e agulhas microbiológicas, as quais são aquecidas diretamente na cama do bico de Bunsen até ficarem rubras. Temos também a incineração, que é a combustão completa para descontaminação de material hospitalar de uso descartável, exemplo, luvas, materiais plásticos, lixo contaminado em geral. Temos também a estufa. A função desse equipamento é fazer a esterilização e secagem de materiais cirúrgicos, médicos, odontológicos por meio do calor seco. Esse tipo de asepsia promove a eliminação da vida microbiana por meio de uma oxidação, em que acontece a desidratação das células. Nós também podemos utilizar métodos de baixa temperatura. A baixa temperatura é um método de controle dos micro-organismos porque causa diminuição na taxa de crescimento e na atividade enzimática. Já o método de congelamento é usado para preservar alimentos nas residências e na indústria alimentícia. As temperaturas abaixo do congelamento obtidas rapidamente tendem a tornar os micróbios dormentes, mas não necessariamente os destroem. O congelamento lento faz com que cristais de gelo se formem e cresçam rompendo as estruturas celulares e moleculares das bactérias. Pode conservar alimentos. Pode ser usado também o método de filtração, onde promove a passagem de um líquido ou gás através de um filtro com poros pequenos o suficiente para reter os micróbios. Também usamos o método da radiação. Seus efeitos são dependentes de comprimento de onda, intensidade, distância da fonte e tempo. Se diferencia em radiação ionizante e não ionizante. A radiação ionizante utiliza a radiação gama ou raio-x. Possui alto poder de penetração, realiza ionização de átomos e destruição do DNA. Utilização: esterilizar plásticos, equipamentos médicos como seringas, sondas, equipos e alimentos como frutas. A radiação não ionizante utiliza radiação ultravioleta, possui baixo poder de penetração,
não atravessa vidros, filmes sujos e outros materiais. Ocorre a formação de dímeros de timina e é extremamente eficiente na eliminação de micro-organismos presentes em superfícies. Sua utilização é na redução microbiana no ar, em salas de cirurgias, biotério e laboratórios. Outra forma de se controlar o crescimento microbiano é pela pressão osmótica. A alta concentração de sais ou açúcares cria um ambiente hipertônico que provoca a saída de água do interior da célula microbiana. Nessas condições, os micro-organismos eles deixam de crescer, permitindo a preservação dos alimentos. Utilizamos também a desidratação. Nesse método, que utilizam como princípio a desidratação, eles removem a água, como os micro-organismos necessitam dela para seu crescimento, este procedimento é eficaz para o controle do crescimento microbiano. Outro método que pode também ser realizado é a remoção de oxigênio. Previne o crescimento de micro-organismo aeróbio, muito usado na indústria de alimentos. Entretanto, deve-se tomar cuidado com a presença de micro-organismos anaeróbios capazes de esporular em alimentos enlatados. Nesse caso, é melhor esterilizar pelo calor. E, por fim, a vibração ultrassônica, que consiste em vibrações sonoras de alta frequência que levam a rompimento de células, despolimerização de compostos, quebras do DNA, não esteriliza totalmente. E esses foram os principais métodos que nós pesquisamos aí para o controle de micro-organismos por agentes físicos. Esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigado, um abraço a todos.